O Deus misericordioso, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. O povo do Antigo Testamento dispunha de um recurso que a igreja não mais desfruta: profecias preditivas. Houve uma grande profusão de profetas do Novo Testamento, como vemos na igreja de Corinto, bem como Ágabo e as filhas de Filipe nas páginas de Atos. Lucas também mostra que a primeira viagem missionária foi convocada entre profetas e mestres, Atos 13:1. A obra profética neotestamentária era tão importante e saliente que levou Paulo a reconhecer que os profetas do Novo Testamento estão juntos com os apóstolos no alicerce da igreja, tendo Cristo como a pedra angular. Efésios 2:20. Contudo, sendo o profetismo neotestamentário uma espécie de função acessória dos apóstolos, tendo se extinguido o ofício principal, o auxiliar perde sua função. Não há mais profetismo na igreja. No entanto, isso não significa que não temos mais profecia. Todo crente tem em suas mãos a profecia inspirada e inerrante, que é a palavra de Deus. Embora ela não traga antecipações cronologicamente explícitas dos acontecimentos que a Igreja de Cristo irá passar, há relatos precisos o suficiente para que entendamos que o tempo está próximo. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Mateus 24:33. Quando observamos esforços para o estabelecimento de uma nova ordem mundial, como tem sido chamada, baseada na mediatização dos relacionamentos, na digitalização da moeda, no controle absoluto e virtual do indivíduo, até mesmo pelo reconhecimento facial, aproxima-se muito do ambiente final de um único governo anticristão, no qual aqueles que não estiverem comprometidos com ele, que não tiverem a marca da besta, não poderão comprar nem vender. Apocalipse 13:17. Muitos dos crentes odiernos, exatamente aqueles que não estão comprometidos com os ganhos e valores deste mundo, são sensíveis a tais sinais, o que tem causado certa apreensão, a certeza de que grande sofrimento está prestes a se abater na Igreja de Cristo. Devemos entender que tal perseguição será muito forte dentro da própria igreja. As igrejas têm se tornado cada vez mais secularizadas, mais e mais comprometidas com as riquezas e valores do mundo. Uma religião de uma legião de crentes anticristãos está se formando e culminará na não aceitação da própria Escritura. Releituras, ressignificações serão constantemente afirmadas como necessárias, uma adaptação da palavra de Deus à impiedade humana. O ambiente é parecido àquele enfrentado pelos profetas do Antigo Testamento na apostasia de Israel e Judá. Na verdade, a história do profeta Abacuque, cuja pena produziu o texto epigrafado, é semelhante à de Jeremias. Ambos profetizaram contra o próprio povo de Deus e foram perseguidos exatamente por seus irmãos. Foi esse estímulo, ou seja, a perseguição que se levantou contra eles pelo próprio povo de Deus, o ambiente no qual pediram ao Senhor que agisse. Reparem que seus inimigos eram seus próprios irmãos. Deus então revela que enviaria o estrangeiro que varreria a terra. Então, ambos passam de acusadores a intercessores. No entanto, devido à falta de arrependimento do povo, o exílio já era uma realidade inevitável. O que fez então o profeta? Qual foi a atitude de Abacuque? Confiar na misericórdia de Deus, no compromisso do Senhor de fazer bem ao povo da aliança. Dessa forma, mesmo tendo seus integrantes quebrado a aliança,
buscando outros deuses e praticando abominações diante do único Deus, o Senhor haveria de restaurá-los no devido tempo. Essa é a maravilhosa misericórdia de Deus, que, ainda que estejamos sofrendo por nossa própria causa, por nossos próprios pecados, se o buscarmos com o coração contrito e arrependido, ele não nos desamparará. Abacuque clama por um avivamento para o seu povo. Seus irmãos haviam entrado pelo caminho da apostasia, mas havia um remanescente fiel que precisava receber do Senhor uma reconsagração, uma obra especial do Senhor de fortalecimento. Como já dissemos, notamos na igreja de hoje uma enorme secularização, a assimilação dos conceitos e práticas do mundo com roupagem cristã. Nesse sentido, ao invés de ser obra do inimigo, foi a própria igreja que se exilou para longe do reino de Deus. Precisamos clamar por um avivamento, por uma obra especial de Deus para despertar os verdadeiros crentes, a fim de que vivam o evangelho, para que testemunhem, para que se exponham como cristãos neste mundo. Inevitavelmente haverá oposição e perseguição já dentro da própria igreja. Ora, nada diferente do que aconteceu ao próprio Jesus Cristo, a Estevão, a Paulo, a John Hus e tantos outros. No entanto, não devemos esmorecer. Mesmo o Senhor permitindo o afastamento de muitos, não há castigo pior do que esse. Ele está pronto para usar sua misericórdia. Só Ele pode enviar um avivamento. É um ato soberano de Deus. Jamais pode ser fabricado pelos homens. Nossa parte é viver fielmente e suplicar constantemente por um avivamento. Não sabemos se o Senhor o fará. A degeneração do homem, vista na acentuação e legitimação de toda iniquidade, a apostasia da igreja visível, já são antecipadas na Escritura. Contudo, é nossa responsabilidade crer e esperar confiantemente no Senhor. Não desfaleçamos diante dos terríveis rumores. A salvação é eterna, bem como a perdição. O juízo chegará final e definitivo. Os ímpios se refestelam na unidade contra Deus, uma associação de seguidores da besta, pondo sua inteira confiança no próprio homem. Viva a segurança de quem verdadeiramente conhece e pertence ao Senhor, como alguém que tem o selo do Espírito, o selo do Cordeiro. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.